Faz sentido isso? Então, se a nossa igreja está vivendo um novo ciclo, deixa eu te falar uma coisa, tem um novo ciclo de Deus começando na tua vida também. E tudo que você viveu nos últimos 10 anos, Gabriel, mas eu não estou aqui há 10 anos, não interessa, você entrou nesse ciclo, e tudo que você viveu nesses últimos 10 anos, você vai viver infinitamente mais nesse novo ciclo de Deus na tua vida. Não, tem 3 crentes aqui. Presta atenção nisso, olha a entonação de voz que eu estou te falando, porque é verdade, infinitamente mais. Talvez você fale assim, Gabriel, mas os meus últimos 10 anos foram incríveis. É infinitamente mais. Deus está fazendo algo novo. Quantos creem nisso? Aleluia. Sabe, na última semana que nós estivemos juntos, eu compartilhei um pouco sobre permanecer. Na verdade, esse tem sido um tema que Deus tem falado muito comigo, sobre pessoas que vão permanecer convictos no propósito, permanecer convictos no chamado de Deus, permanecer convictos no relacionamento com Deus, permanecer, sabe, Deus nos chama para sermos pessoas que vão permanecer. Eu falei recentemente com os adolescentes no SET que Deus não está interessado em um relacionamento fraco, Deus não está interessado em um relacionamento passageiro, Deus quer um relacionamento sério comigo e com você, Ele quer permanência. Mas sabe, se existe algo que é primordial para que a gente possa permanecer, para permanecer nós precisamos ser pessoas imparáveis. Não tem como permanecer se eu estou parado, sim ou não? Não tem como eu permanecer me movendo e acreditando e fluindo em Deus se eu paro a qualquer momento. Nós precisamos ser pessoas imparáveis. Mas sabe, se existe algo que nos desanima é uma derrota, sim ou não? Não tem nada pior do que quando você sai de um dia bom e uma notícia ruim te encontra. Sabe por quê? Porque quando está ruim ir para o péssimo, a gente já está acostumado, é ou não é? Você olha e fala, Gabriel, meu carro já está os 4 pneus careca, furou, você já estava ruim, ir para o péssimo, você, beleza, a gente dá um jeito. Agora não tem nada pior do que aquele mês que você se planejou, que você fez tudo certinho, e você olha, você olha o teu planejamento financeiro, você fala, ok, mês que vem, olha isso, vai estar tudo ok, vai sobrar um dinheiro, e de repente você liga o carro e parece uma árvore de Natal no teu painel. Fala, meu Deus, eu nunca vi tanta luz acendendo na minha frente. É bom, você gosta disso? De manhã, antes de trabalhar numa segunda-feira, você vai ligar o carro e ele... Jesus... Tem alguma coisa mais desanimadora que isso? Não, só o São Paulo ser eliminado amanhã. Nada é mais desanimador do que uma derrota quando tudo está indo bem. Porque justamente nesse momento, quando você olha a tua vida e você fala assim, meu Deus, é isso, tudo se encaixou, agora tudo deu certo, de repente, chega aquela notícia, acontece aquela coisa, aquela pessoa faz isso, você fala, meu, não dá mais, eu não aguento. A verdade é que muitas vezes em momentos como esse, nós realmente paramos. Muitas vezes em momentos como esse, a gente pensa em desistir, a gente fala, meu, chega, não quero mais, eu não consigo mais. E sabe o que Deus tem colocado no meu coração é que mesmo em meio a dias difíceis, mesmo em meio a situações adversas, mesmo em meio a notícias ruins, nós precisamos ser pessoas imparáveis. Sabe por quê? Porque Jesus não prometeu para a gente que a nossa vida ia ser perfeita. Jesus não prometeu para a gente que nós não enfrentaríamos problemas, pelo contrário, Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Presta atenção nisso, a promessa de Jesus para mim e para você, não é de que nós não vamos enfrentar problemas, a promessa dEle para nós é que nós vamos vencer os problemas. Por isso, presta atenção nisso, todas as vezes que algo ruim acontecer, você não precisa parar, você não precisa desanimar, você só precisa ter convicção que se um problema se levantou, é porque Deus está te dando mais uma vitória, porque se não existem mais batalhas, as vitórias se encerram.
Se não existem mais lutas, não tem mais triunfo. Sabe, é muito ruim viver uma vida fugindo de luta e fugindo de batalha, porque isso é uma vida que você não encontra triunfo. Tem gente que tem tanta dificuldade de enfrentar as coisas que prefere uma vida medíocre do que ter que enfrentar dificuldade e ter triunfo. Ei, meu irmão, presta atenção nisso, só existe glória após uma batalha. Só existe triunfo para quem está disposto a ir para a guerra. Nós precisamos ser pessoas imparáveis, sabe? Talvez você chegou aqui essa noite e você estava desse jeito: Gabriel, eu estou parando, eu estou estacionando, eu não aguento mais, eu já tentei de tudo, e quando tudo parecia estar dando certo, algo deu errado de novo. Ei, deixa eu te lembrar de uma coisa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Eu não sei se você já viu aquela charge que tem um cara que ele está cavando ali e ele desiste justamente quando depois da próxima, não sei o nome daquele martelinho lá, da próxima martelada que ele der, ele vai encontrar diamante. Alguém já viu isso? Muitas vezes nós estamos parando no meio do caminho, o nosso próximo passo era a nossa vitória. Quantas vezes nós paramos no meio do caminho? Quantas vezes nós paramos no meio da história e talvez o próximo passo seria a grande conclusão de Deus para a tua vida? E Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer que você seja uma pessoa imparável, sabe? Deus me trouxe aqui essa noite porque Ele quer que nós sejamos pessoas imparáveis. Nós não vamos ser pessoas que contam a história até o meio do caminho, nós vamos chegar até o final. Nós vamos permanecer, sermos pessoas imparáveis. Sabe, Deus não quer que você seja uma pessoa que para no primeiro desafio, não. Pensa comigo, se Davi tivesse parado em Golias. Pensa comigo se Davi tivesse parado no urso. Pensa comigo se Davi tivesse parado no leão. Os desafios que se apresentam diante de nós são oportunidades de promoção de Deus para nós. Nós precisamos ser pessoas imparáveis. Vira para esse teu irmão e fala assim: meu irmão, você precisa ser imparável. Agora vira para o outro e fala: você não vai parar. Eu quero contar uma história para você, presta atenção nisso. Nós vamos ler alguns versículos que está em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 1. A Bíblia diz assim, presta atenção nessa história: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles, ou seja, se eu não te matar. O que vendo ele, ou seja, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e coma, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e agora buscam a minha vida. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto.
E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, Jeú matá-la, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Sabe, se existem algumas coisas que nós podemos aprender para sermos pessoas imparáveis, são algumas chaves que estão aqui nesse texto. Quantos querem isso? Quantos querem ser pessoas imparáveis? Sabe, Elias estava vindo, assim como eu disse para você, estava vindo de uma boa fase. Elias estava vindo de uma grande vitória que Deus tinha dado para ele. E diante do primeiro obstáculo, diante de uma ameaça, diante de uma notícia ruim que o encontrou, Elias teve medo e Elias quis fugir. Elias teve medo e Elias foi para o deserto e pediu ali a sua morte. Sabe, talvez você parar para pensar, você fala assim: Gabriel, mas o grande profeta Elias? Sim, o grande profeta Elias. Sabe por quê? Porque nós, pessoas, seres humanos, podemos passar por momentos de baixa. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós podemos passar por momentos em que nós estamos fracos, nós podemos passar por momentos em que nós pensamos em desistir, nós podemos passar por momentos em que nós pensamos em abandonar tudo. Faz parte. Faz parte. Mas sabe, se nós queremos ser pessoas imparáveis, se nós queremos ser pessoas que não param, que avançam, existem algumas coisas que nós precisamos aprender que Elias teve que ser ensinado. Sabe, a primeira coisa que aconteceu com Elias e que nós precisamos aprender é: nós precisamos nos abastecer. Presta atenção. Quando Elias abriu o coração dele, ele estava ali num dos piores dias da história dele, ele estava ali pedindo a morte. Repara, Elias não estava simplesmente fazendo um joguinho com Deus, ele estava pedindo a morte dele, ele estava abrindo mão de tudo. Qual é a primeira atitude do Senhor com Elias? Alimentá-lo. A primeira coisa que Deus faz com Elias é dar comida e bebida. Sabe por quê? Porque por mais que para Elias ali fosse o fim dele, Deus não tinha terminado com Elias. Por mais que para Elias ali era o fim de tudo e ele não queria mais nada, Deus ainda não tinha determinado o fim. Eu não sei se você sabe disso, mas o seu carro é movido por combustível, sim ou não? Se você tem uma viagem de 500 quilômetros e o teu tanque de combustível é de 250, o que vai acontecer? Em algum momento o teu carro vai parar. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos lançamos em grandes viagens com pouco combustível. Muitas vezes nós queremos viver coisas grandes em Deus com pouco combustível no nosso tanque. Eu lembro de quando meu pai falou isso para mim: Gabriel, à medida que você busca no Senhor, determina a distância que você vai chegar. Sabe por que muitas vezes nós estamos parando no meio do caminho? Porque nós paramos de buscar. Sabe por que muitas vezes nós estamos desistindo em meio às adversidades? Porque o nosso tanque está ficando vazio. O que o Senhor faz para Elias? Não uma, Ele fez 2 vezes. Elias, levanta, come e bebe, porque a tua viagem não termina aqui.
Elias, come, porque você achou que aqui era o teu fim, mas eu ainda tenho algo para fazer através da tua vida. Ei, talvez você estava aqui hoje pensando em desistir, em pedindo a morte para você. Talvez você chegou aqui hoje, você estava como Elias naquela árvore falando: Deus, me leva, eu não aguento mais. Talvez você estava pedindo a morte para o teu casamento: Deus, chega, eu não aguento mais, estou determinando um fim nisso. Talvez você estava pedindo a morte dos teus sonhos, a morte para os sonhos de ver os teus filhos aqui na igreja, os sonhos de ver o teu marido, a tua esposa aqui com você, os teus pais aqui com você, dizendo: Deus, chega, eu não aguento mais, esse é o fim, eu determino que esse é meu fim. E Deus está te lembrando, falando: ei, eu é que determino qual é a tua linha de chegada, eu é que digo para você qual é o teu fim. Toma aqui água e pão, porque a tua viagem não acaba aqui. Sabe, nós não temos que parar para desistir, nós temos que parar para nos abastecermos. A nossa parada não tem que ser uma parada de desistência, tem que ser uma parada estratégica. Quando o dia está cansativo, quando a vida está cansativa, quando as situações estão adversas, a nossa parada em Deus não tem que ser para Deus: eu estou parando para desistir. Não, Deus, eu estou parando aqui na tua presença, porque eu preciso me abastecer. Deus, eu estou parando aqui na tua presença, porque eu preciso me alimentar, eu preciso beber da tua presença, eu preciso me alimentar da tua palavra, porque eu sei que o meu caminho não para aqui, porque eu sei que o Senhor ainda vai fazer coisas grandes na minha vida. Sabe, o chamado de Deus para você aqui essa noite, pode ter certeza de uma coisa: se você está aqui nessa quarta-feira à noite, é porque Deus te trouxe para um lugar onde você vai receber pão e água. Deus te trouxe para um lugar onde Ele está te lembrando: você só está neste lugar porque eu te trouxe aqui para te alimentar, para te abastecer, porque você não vai parar. Parar só se for para recarregar energia em Deus. Nós precisamos parar, sim, mas nós precisamos parar para nos abastecermos da presença dEle. Diga comigo: eu preciso me abastecer. A segunda coisa para ser uma pessoa imparável: eu preciso abandonar o vitimismo. Repara no que Elias fala: Senhor, 2 vezes ele diz a mesma coisa: Senhor, só sobrou eu fui o único que sobrou. Senhor, eu fui o único que restou. Senhor, só eu não te abandonei, só eu continuei de pé. E sabe o que eu acho interessante? Que o Senhor discerne a dor de Elias, mas Ele não aprova o vitimismo de Elias. Sabe, deixa eu te falar uma coisa: Deus entende a tua dor, Deus entende os conflitos que eu e você passamos, Ele entende os nossos dias difíceis, mas Deus nunca apoia o nosso vitimismo. Sabe por quê? Não existe nada mais paralisante do que o vitimismo. Não existe nada que nos mantém mais reféns do que o vitimismo. Sabe por quê? Ele nos mantém presos, prisioneiros da nossa própria dor. E sabe, todo vitimista é um orgulhoso que não teve o resultado que esperava. Já parou para pensar nisso? Repara na fala de um vitimista: sabe o que é? É que eu sou bonzinho demais. Sabe o que é? Que eu acredito demais nas pessoas. Sabe o que é? Que eu me dou de verdade. Sabe o que é? Que eu faço assim sem olhar para quem? Mentira. Todo vitimista é orgulhoso. Sabe por que abraça o vitimismo? Porque não teve a atenção que desejava, porque não teve a bajulação que queria, porque não foi colocado nas alturas. E deixa eu te falar uma coisa: Deus abate o orgulhoso. Sabe por que Elias estava ali naquele lugar? Para Deus lembrar para ele: Elias, primeiro, você não está sozinho, tem mais 7.000 passando pelo que você está passando. Segundo, nunca foi por você, sempre foi por mim. O vitimismo faz com que a gente fique parado na nossa dor, acreditando que os nossos resultados vêm para a força do nosso braço. E deixa eu te falar uma coisa: tudo que eu e você vivemos de bom é por meio dele, e tudo que nós vivemos de ruim é culpa nossa. Faz sentido isso?
Elias estava paralisado pelo próprio vitimismo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, vitimismo não vai te levar para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque você pode estar passando por um dia difícil, você pode estar enfrentando uma coisa difícil, mas deixa eu te lembrar, você não está sozinho. Você pode estar enfrentando um dia difícil, mas deixa eu te lembrar, outras pessoas também estão passando por dias difíceis. Gabriel, isso diminui a minha dor? Não, só mostra para você que existem outras pessoas que passam pelo mesmo que você. Existem outras pessoas que passam pelo mesmo que eu, existem pessoas que passam por coisas muito piores do que eu passo. Enquanto eu sou vitimista, enquanto eu entro nessa filosofia de vida, de ser a vítima de alguém, eu não vou viver nada, porque o vitimismo me prende na minha dor e me afasta da minha bênção. Se eu quero ser alguém imparável, eu preciso abandonar o vitimismo. Eu não sei se você viu aquele podcast que saiu, Um Chefe contra 30 Demitidos, alguém viu isso? Alguém assistiu? Eu recomendo você assistir, sério. Ali está um homem bilionário, diante de 30 pessoas que nunca tiveram resultado nenhum. A única fala dessas pessoas é: eu acho que eu não deveria ter sido demitido. O cara fala: mas por que você foi? Porque eu não estava entregando resultado. Mas é porque a minha empresa não me entendeu. Não sei. Nós vivemos numa geração de gente vitimista. Ei, quando nós olhamos para alguém que está vivendo algo melhor que a gente, nós não temos que ser vítima, nós temos que ser aprendizes. O que é que você fez para chegar nesse lugar? O que é que você fez para ter esse resultado? O que é que você fez? O que eu estou fazendo diferente, sabe? Não é um sentimento de inveja, não é um sentimento de comparação, é um sentimento de humildade. Eu quero aprender porque existe algo que você acertou que eu não acertei ainda. Mas não, o nosso orgulho nos mantém no lugar de vítima, porque é mais fácil ser vítima do que ser protagonista. Diga assim comigo: vitimismo é paralisante. Quando eu me torno uma pessoa imparável, quando eu abro mão do vitimismo e entendo que eu não sou vítima, eu sou co-herdeiro com Cristo. Por isso, se eu não sou vítima, eu não preciso de esmolas emocionais. Se eu não sou vítima, eu não preciso de amizades que são como esmola, relacionamentos que são como esmola, trabalhos que são como esmola, tratamento que é como esmola. Eu não preciso disso, porque eu não sou uma vítima, eu sou co-herdeiro com Cristo. E o que Deus tem para mim não é sobra e não é esmola, mas é herança. Todas as vezes que eu entendo que eu não sou uma vítima, eu me torno alguém imparável, porque eu entendo que eu preciso continuar. O que Deus fez com Elias? Elias, eu entendo a tua dor e eu vou cuidar de você, mas eu preciso te lembrar que você não é o único. Eu preciso abandonar o vitimismo. Você já deve ter percebido isso. Provavelmente você conhece uma pessoa que é vitimista. Quando você olha para a vida dessa pessoa, os anos estão passando e a vida dela está do mesmo jeito, o relacionamento do mesmo jeito, a família do mesmo jeito, o trabalho do mesmo jeito, porque isso é paralisante. Grava isso: o vitimismo me prende na minha dor e me afasta da minha promessa. Quantos querem ser pessoas imparáveis aqui? Terceira e última coisa que nós aprendemos com Elias: se nós queremos ser pessoas imparáveis, nós precisamos mudar o nosso ambiente. 60% dos resultados que eu tenho e das atitudes que eu tomo, 60% está diretamente ligado com o ambiente que eu vivo. Se você entender a força que um ambiente tem sobre a nossa vida, 60% de onde eu chego, daquilo que eu alcanço na minha vida, de como eu me comporto, de como eu falo, das minhas reações e das minhas ações, está diretamente ligado com o ambiente que eu vivo. Os outros 40% é com a minha personalidade. O que Deus faz com Elias aqui?
Elias, você está pensando em desistir? Você está pensando em parar? Deixa eu te tirar dessa árvore, desse deserto, e eu vou te levar para a minha caverna. Sabe por quê, Elias? Porque aqui é um lugar de desistência, aqui é um lugar de derrota, aqui é um ambiente de morte. Mas eu vou levar você, Elias, para um lugar de intimidade. Eu vou levar você, Elias, para um ambiente de vitória. Eu vou levar você, Elias, para um ambiente de renovo. Elias, eu vou levar você para um ambiente de refrigério. Ei, presta atenção nisso. Não se assuste se pessoas estão saindo da tua vida. Não se assuste se relacionamentos estão indo embora. Não se assuste se parece que Deus começa a te movimentar de trabalho, de ambiente, de faculdade. Não se assuste, porque quando Deus quer te transicionar, a primeira coisa que Ele faz é te transicionar de ambiente. Quando Deus quer transicionar você de fase, quando Deus quer mudar você de estação, a primeira coisa que Ele vai fazer é tirar você desse ambiente e te levar para um novo lugar. Sabe, se nós queremos ser pessoas imparáveis, não dá mais para nós estarmos em ambientes que não condizem com a presença de Deus. Se eu quero um casamento saudável, não dá mais para eu estar naquele bar com os meus amigos. Se eu quero um casamento saudável, não dá mais para eu estar em um lugar em que a pornografia é celebrada. Se eu quero uma família saudável, não dá mais para eu negociar o tempo de qualidade na minha casa para ter futebol com os meus amigos. Se eu quero um ministério saudável, não dá mais para eu negociar a minha escala com um churrasco. Se eu quero um relacionamento com Deus saudável, não dá mais para estar no ambiente do meu pecado. Se eu quero ser uma pessoa imparável, eu preciso ser transicionado de ambiente. Sabe por quê? Porque enquanto Elias estava naquele ambiente do deserto, ali ele era um homem derrotado, ali ele era um homem acabado, ali ele era um homem que estava pedindo a morte. Mas quando Elias é transicionado para a caverna, ali a voz de Deus vem como um sopro dizendo para ele: você não vai parar. Quando Deus te transiciona de ambiente, não é porque Ele quer terminar, não é porque ali é o teu fim, não, é porque Ele está te renovando para uma nova fase que Ele tem para a tua vida. E a boa notícia que eu tenho para você aqui essa noite aqui, se Deus te trouxe para este lugar, é porque Ele está transicionando você de ambiente. Não se assuste, pessoas vão começar a te deixar, amizades vão começar a te deixar, relacionamento vai ficar para trás. Não se assuste, é Deus te transicionando de ambiente para você viver o renovo que Ele tem para a tua vida. Sabe, se você quer ser alguém imparável aqui essa noite, feche seus olhos. Antes de você se colocar de pé, eu quero orar por você.